E hoje nós finalmente vamos fazer a correção da prova do CAL do Mato Grosso do Sul para o cargo de arquiteto e urbanista. Então, se você fez essa prova ou se não fez, mas está curioso para saber como que foi, vem comigo. Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Felipe, eu sou arquiteto e concurseiro e você está no Flashcards Arquitetura. E hoje nós começaremos a fazer a correção da prova do CAL do Mato Grosso do Sul, os conhecimentos específicos. E eu disse que nós vamos começar porque esse vídeo terá duas partes. Hoje nós veremos algumas das questões, provavelmente umas 15 questões, e no próximo vídeo nós terminaremos as questões e eu também vou falar alguns apontamentos sobre nota de corte, sobre o que eu achei da prova, quais são as expectativas, né, para quem será nomeado. É apenas projeção, tá? Porque saber a gente não sabe de nada, mas a gente dá os chutes que muita gente pergunta para mim, Felipe, como que vai ser a nota de corte? Com quantos pontos eu teria que ter feito para conseguir ter a dissertativa corrigida? Então no próximo vídeo eu falarei sobre tudo isso também. Mas vamos começar. Então eu já estou aqui com a minha prova. Essa prova que eu estou, ela é o modelo tipo A, tá? Então só para vocês saberem. Vamos começar com a questão número 21, mas antes disso, olha, um dos motivos que me levou a fazer esse vídeo em duas partes foi a extensão das questões, né? Ao contrário do que se imaginava, né? Quando eu vi que a IADES tinha vindo lá com duas questões discursivas, eu imaginei o seguinte, bom, se ela vai vir com duas questões discursivas, provavelmente os enunciados serão menores, né? Para dar tempo para o candidato fazer as duas discursivas e mais as 50 questões objetivas. Mas, como nós poderemos ver, não foi isso que aconteceu. A IADES pesou nos enunciados e também nas alternativas, né? Além de ter mais duas questões discursivas para fazer. Eu acho que um dos grandes segredos para se dar bem nessa prova foi realmente administrar o tempo. Quem conseguiu administrar o tempo provavelmente se deu bem na prova. Mas vamos lá. Questão número 21. Conhecida como Lei da Assistência Técnica, a Lei Federal número 11.888 foi criada como parte integrante do direito à moradia, previsto pela Constituição Federal. A respeito dessa lei, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Essa lei assegura às famílias de baixa renda assistência técnica pública e gratuita somente para os casos de reforma e melhoria de habitações precárias. Não, não é somente, né? Tanto para o projeto quanto para a construção. Tá errado a letra A. B. Os serviços previstos pela lei podem ser custeados por fundos federais direcionados à habitação social, por recursos públicos orçamentários ou por recursos privados. Muito bem, isso é o que diz a Lei 11.888, né? Portanto, é o nosso gabarito letra B. C. A citada lei refere-se a uma atividade exclusiva de servidores públicos, sejam eles da União, dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios. Errado, porque não é uma atividade exclusiva dos servidores públicos, nós já falamos sobre isso, ela também pode ser exercida por profissionais autônomos, né? Então, portanto, a letra C também está errada. D. O serviço da assistência técnica deve ser prestado por profissionais das áreas de arquitetura, urbanismo e engenharia, sem a obrigatoriedade da anotação de responsabilidade técnica, não. Todo mundo precisa sim emitir o RRT, errado também. E a letra E, as famílias de baixa renda atendidas pela lei devem ser residentes em áreas urbanas, priorizando zonas habitacionais declaradas por lei como de interesse social, não apenas em zonas urbanas, mas também em zonas rurais, portanto está errado a letra E. 22. No que concerne à Lei Federal 6766, que está errado o enunciado, né? 6766, que trata do parcelamento do solo urbano, assinale a alternativa correta. Letra A. A infraestrutura básica de um parcelamento urbano declarada por lei como de interesse social é composta de vias de circulação, rede de abastecimento de água potável e energia elétrica domiciliar no mínimo. Essa questão está errada. E por que está errada? Porque estão faltando itens aqui, ó. Vamos ver o porquê. A infraestrutura básica dos parcelamentos situados em zonas habitacionais declaradas por lei como de interesse social constituirá, no mínimo, de vias de circulação, escoamento das águas pluviais, que a questão deixou de fora, rede para abastecimento de água potável e soluções para esgotamento sanitário para energia elétrica domiciliar. Portanto, a letra A está errada. Vamos para B. As áreas para equipamentos urbanos e comunitários de um parcelamento devem ser proporcionais à ocupação prevista, independentemente do plano diretor do município. Esse independentemente deixou a questão errada, né?
Letra C. Os lotes deverão ter 250 metros quadrados de área mínima, assim como a definição de uso capião urbano. São 125 metros quadrados e não 250, tá errado. D. Uma vez que tenham sido asseguradas as providências para o escoamento das águas, é permitido parcelamento em terrenos alagadiços e sujeitos a inundações. Muito bem, esse é o nosso gabarito. A Iades tentou fazer uma pegadinha, né? Porque normalmente ela inverteu a ordem, né? Porque normalmente fala assim, né? Que o parcelamento do solo urbano não será permitido em terrenos alagadiços desde que não tenham sido asseguradas as providências, né? E aqui ele falou, foram asseguradas as providências, portanto é permitido sim o parcelamento do solo. Então a D era o gabarito e a letra E, apesar da topografia ser essencial para um desenho de parcelamento urbano adequado, a referida lei federal não trata desse assunto, trata sim, portanto o nosso gabarito é realmente a letra D. 23. Segundo a Lei Federal 12.587 de 2012, que institui as diretrizes para a Política Nacional de Mobilidade Urbana, assinale a alternativa correta. A. O transporte remunerado privado individual de passageiros não é aberto ao público, sendo possível para viagens solicitadas exclusivamente por os usuários cadastrados em aplicativos ou outras plataformas de comunicação em rede. E aí nós já achamos o nosso gabarito, né? Porque é exatamente o que diz a Lei 12.587. Portanto, letra A está correta. Mas vamos ver os erros das demais, né? Letra B. Os modos de transporte urbano são classificados em coletivo e individual e os serviços em motorizados e não motorizados. Errado, por que está errado? Olha, os modos são motorizados ou não motorizados e os serviços são coletivo ou individual. Ele inverteu os conceitos e deixou a alternativa errada. Letra C. Os municípios com mais de 10 mil habitantes são obrigados a elaborar e aprovar o plano de mobilidade urbana. Não. Os municípios com mais de 20 mil habitantes são obrigados a elaborar e aprovar o plano de mobilidade urbana, portanto a C também está errada. D. O reajuste tarifário a ser cobrado do usuário do transporte público pode ser feito pelas empresas independentemente do poder público delegante. Esse independentemente deixou a questão errada, né? E a letra E. O estabelecimento de políticas para os estacionamentos de uso privado com pagamento pela sua utilização não é instrumento da gestão da mobilidade urbana. Aí era absurdo, né? É sim instrumento da política de mobilidade urbana. Portanto, o nosso gabarito era realmente a letra A. Próxima, 24. A Lei Federal 12.378, que criou o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil e as demais unidades da Federação, no que se refere a essa lei, assinale a alternativa correta. A. A arquitetura de interiores, como se trata de uma área ainda em disputa entre profissionais, não é definida pela lei supracitada como campo de atuação no setor de arquitetura e urbanismo. Errado, ela é sim definida. B. O registro profissional o habilita apenas para atuação na UF originária, que a gente já sabe que está errado, porque o registro profissional permite ao arquiteto, né, o profissional de arquitetura e urbanismo, atuar em todo o território nacional. Então, está errado. C. Qualquer empresa que preste serviço de arquitetura ou urbanismo pode utilizar essas expressões na razão social ou no nome fantasia. Não, somente aquelas empresas que possuem no seu corpo, né, profissionais registrados, arquitetos e urbanistas. Portanto, está errado a letra C também. D. As áreas de atuação privativa de arquitetos e urbanistas e as áreas de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas são definidas pela mencionada lei federal, não são definidas pela Lei 12.378. Essas áreas de atuação são definidas em uma resolução própria, que é a resolução número 21 do CAL. Portanto, a letra D está errada também. Então, o nosso gabarito só pode ser a letra E, né? Todos os arquitetos urbanistas serão considerados indistintamente coautores e corresponsáveis em uma equipe, quando não estiver especificado o nível de responsabilidade de cada um, ao prestar um serviço de arquitetura e urbanismo. Exatamente esse é o nosso gabarito, letra E. Questão número 25. A Lei Federal 11.124 trata do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social e cria o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social. Quanto a essa lei, assinale a alternativa correta. Letra A. A utilização prioritária de áreas dotadas de infraestrutura urbana e em terrenos de propriedade do poder público para a implantação de projetos de habitação de interesse social são princípios do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social. Errado. Por que está errado? Porque não são princípios, são diretrizes.
Letra B. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, não faz parte dos fundos de recursos que compõem o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social. Errado também, porque compõe sim os fundos de recursos do SNHIS. Errado. C. Os recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social são destinados a ações vinculadas aos programas de habitação social que contemplem a aquisição de materiais para construção, ampliação e reforma de moradias. Exatamente o que diz a Lei 11.124, né? Portanto, é o nosso gabarito. Letra D. O repasse dos recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social é vedado a entidades privadas sem fins lucrativos, independentemente de elas terem objetivos em consonância com os do fundo. Errado, né? Não é vedado, não. Portanto, a D também está errada. E letra E, as ações do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social são de competência da coordenação do Ministério das Cidades. Errado também. Por que está errado? Vamos ver o que diz o artigo 14 da lei. Ao Ministério do Desenvolvimento Regional, sem prejuízo do disposto na Lei 13.848, compete coordenar as ações do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social. Portanto, a letra E também está errada e o nosso gabarito realmente é a letra C. Próxima questão, 26. De acordo com a Lei Federal 12.651, Código Florestal, são consideradas áreas de preservação permanente. Letra A. As encostas ou parte delas com declividade superior a 30%. Não, a declividade é 100%, portanto a A está errada. Letra B. Áreas de veredas e sua faixa marginal em projeção horizontal com largura mínima de 30 metros. Não, são 50 metros, portanto a B está errada. Letra C. Áreas no entorno de nascentes e olhos de água perenes no raio mínimo de 30 metros em áreas urbanas. 50 metros, portanto a C está errada também. D. Áreas no entorno dos reservatórios de água artificiais decorrentes de barramento ou represamento de cursos d'água naturais. E aí está o nosso gabarito, letra D, né? É exatamente o que diz o novo Código Florestal. E a letra E, áreas no entorno de lagos e lagoas naturais com faixa de largura mínima de 50 metros em zonas urbanas. Errado, em zonas rurais são 100 metros, em zonas urbanas são 30 metros. Portanto, letra E também está errada e o nosso gabarito é mesmo a letra D. Questão 27. A respeito da disciplina dos atos administrativos, assinale a alternativa correta. Letra A. Para a caracterização do ato administrativo, é necessário que a vontade emane de agente da administração pública ou dotado de prerrogativas desta. Muito bem, já achamos o nosso gabarito, né? Os atos administrativos, eles são feitos, realizados pelos agentes da administração pública, tanto a direta quanto a administração pública indireta. Portanto, a letra A é o gabarito. Próxima questão, questão número 28. No que concerne à disciplina dos contratos administrativos regidos pela Lei Federal 8666, assinale a alternativa correta. Letra A. Os contratos administrativos de que trata a mencionada lei regulam-se pelas suas cláusulas e pelos seus preceitos de direito privado, não direito público, portanto a A já está errada, né? Letra B. Em atenção ao formato moderno e gerencial da atual administração pública, a referida lei federal autoriza a realização de contratos administrativos verbais entre a administração pública e o particular, inclusive o de compras de grande valor financeiro. E a letra B está errada, né? Porque são só pequenos valores que é autorizado, então, esse contrato verbal com a administração pública. Todos os outros casos, grandes valores, somente através de contrato, né? C. O objeto e seus elementos característicos são cláusulas facultativas nos contratos administrativos. Não, são cláusulas obrigatórias. Letra D. Em respeito aos direitos do contratado, o regime jurídico dos contratos administrativos, instituído pela lei federal citada, confere à administração pública a prerrogativa de modificá-los apenas bilateralmente, não unilateralmente. A administração pública tem esse poder. Nos contratos com a administração pública, esses contratos podem ser revistos de forma unilateral pela administração. Portanto, a letra D está errado. O gabarito só pode ser mesmo a letra E, né? E os contratos devem estabelecer com clareza e precisão as condições para a sua execução, expressas em cláusulas que definam os direitos, as obrigações e as responsabilidades das partes em conformidade com os termos da licitação e da proposta a que se vinculam. Muito bem, é o que diz a Lei 8666, portanto é o nosso gabarito.
E antes da gente continuar, já vou pedir o seu like nesse vídeo e a sua inscrição se ainda não for inscrito. Isso ajuda demais o YouTube a continuar entregando os meus vídeos para cada vez mais concurseiros. Então, deixe seu like aqui embaixo. 29. Acerca das disposições relacionadas à Lei Federal 8666, assinale a alternativa correta. Letra A. Essa lei federal estabelece normas gerais a respeito de licitações pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações, apenas no âmbito dos poderes da União. Errado. É a Lei 8666 que agora foi atualizada, né? Mas até então ela servia para todos os entes da federação, não somente para a União. Estados e municípios também tinham que se pautar pela Lei 8666. Portanto, a letra A está errada. B. Aos agentes públicos é permitido admitir, prever, incluir ou tolerar nos atos de convocação cláusulas ou condições que comprometam, restringam ou frustrem o caráter competitivo do procedimento licitatório. Essa não precisa nem comentar, né? É claro que ela está errada, não tem nada que tolerar os atos que frustrem o caráter competitivo da licitação, não. Letra C. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo dos que lhes são correlatos. Portanto, esse é o nosso gabarito letra C, né? É exatamente o que diz a lei, gabarito letra C, mas vamos continuar para ver o erro das demais. Letra D. A lei de licitações é vedado privilegiar o tratamento diferenciado e favorecido a microempresas e a empresas de pequeno porte. Não, porque a lei 8666 trata sim de uma forma diferenciada o microempreendedor, né? Aquelas empresas de pequeno porte, portanto a letra D está errada. Letra E, a licitação para aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo é dispensável, vedada a preferência de marca. Não é dispensável, é inexigível, portanto a letra E também está errada. E o nosso gabarito é mesmo a letra C. Questão 30. Quanto à modalidade de licitação denominada pregão, prevista na Lei Federal 10.520, assinale a alternativa correta. Letra A. Na fase preparatória do pregão, a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas as especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a competição. Nós já achamos o nosso gabarito, né? Isso é exatamente o que diz a lei. Portanto, o gabarito letra A. 31. A norma de desempenho com abrangência nacional em vigor desde 2013 apresenta requisitos, critérios e métodos de avaliação que uma edificação específica deve ter. Segundo a própria norma de desempenho, seu foco está na ou no, né? Letra A. Prescrição de como os sistemas são construídos. Não, porque não é uma norma prescritiva, tá errado. B. Desempenho dos materiais em suas propriedades. Não, o foco dela não está em determinar o desempenho dos materiais, não. B é errada também. C. Foco no comportamento de uso dos elementos e dos sistemas do edifício no atendimento aos requisitos dos usuários. Exatamente, isso é o que diz a norma lá no comecinho, né? Portanto, nosso gabarito letra C. E a D. Garantia de qualidade e segurança das edificações aos usuários e contratantes. Não, também não fala nada de garantia de qualidade e segurança. E a letra E, exigência de qualidade técnica e sustentável em edifícios comerciais. Não, ela nem fala de edifícios comerciais, portanto, o nosso gabarito é a letra C. Próxima, em conformidade com a norma NBR 9050 de 2020, referente à acessibilidade, quanto às rampas acessíveis, assinale a alternativa correta. A. São consideradas rampas as superfícies de piso com declividade igual ou superior a 8%. Não, igual ou superior a 5%. A errada. B. A largura mínima recomendável das rampas é de 1,5, podendo ser admissível o mínimo de 1,20. Muito bem, nós achamos o gabarito, né? Letra B. Largura mínimo recomendável 1,5 e admissível 1,20. Letra C. O cálculo para a inclinação de uma rampa é feito conforme a equação I, que é a inclinação, é igual ao comprimento vezes 100 dividido pela altura, em que I é a inclinação, H é a altura e C é o comprimento.
Errado, né? Porque a fórmula correta é a inclinação, que é igual à altura vezes 100 dividido pelo comprimento. Portanto, C está errada. Letra D. Em relação à largura da rampa, as edificações existentes obrigatoriamente deverão se adaptar às medidas estipuladas nessa norma. Não, esse obrigatoriamente deixou a questão errada. Elas devem, né, se adaptar, porém, né, em alguns casos específicos, elas não precisam devido à impossibilidade de atender à norma, né? E por isso, justamente, nós temos aquela tabela do caso de reforma, que são casos especiais com medidas diferentes para o cálculo das rampas, né? Letra D está errada. E a letra E, no caso de rampas em curva, a inclinação máxima admissível é de 8%, não, 8,33%. E o raio mínimo é de 2, não, o raio mínimo é de 3. Medido no perímetro interno, a curva, portanto, a letra E também está errada e o nosso gabarito é mesmo a letra B. 33. Segundo a NBR 15.575, desempenho, parte 1, requisitos gerais, a respeito de suas definições, assinale a alternativa correta. A. O foco dessa norma está nos requisitos dos empreendedores para o edifício comercial e seus sistemas. Não, tem nada de edifício comercial, está errado. B. As normas de desempenho traduzem os requisitos dos empreendedores em requisitos e critérios e são consideradas decisivas as normas prescritivas substituindo-as, nada de substituí-las, portanto a B também está errada. C. A abordagem dessa norma não explora conceitos considerados em normas prescritivas específicas, por exemplo, a durabilidade dos sistemas, a manutenibilidade da edificação e o conforto tátil e antropodinâmico dos usuários. Nós sabemos que exploram-se todos esses conceitos de durabilidade, de manutenibilidade, portanto a C também está errada, né? D. Quando essa norma de desempenho estiver em conflito com outra norma requerida, deverá ser levada em consideração a norma mais exigente. Muito bem, esse é o nosso gabarito, a letra D, né? E a letra E, as disposições contidas nessa norma de desempenho destacam critérios aplicados em renovações de edificações como reformas, retrofit ou construções temporárias. Não é feita para construções temporárias, retrofit, portanto, nosso gabarito é realmente a letra D. Questão 34. Assinale a alternativa correspondente à norma de desempenho 15.575, que estabelece requisitos e critérios direcionados aos usuários que deverão ser atendidos pelos intervenientes. A. Os fornecedores e os fabricantes de produtos deverão ter como referência o desempenho de seus produtos, especificamente por meio de normas brasileiras. Não, podem se basear em normas internacionais também. B. É de responsabilidade do construtor a identificação dos riscos previsíveis, providenciando os estudos técnicos requeridos e todas as informações necessárias à segurança para a execução da obra. Não é de responsabilidade do construtor, por isso o gabarito está errado da letra B. C. É de responsabilidade do projetista a elaboração e fornecimento do manual de uso atendendo às determinações da NBR 14.037. Não, é de responsabilidade do incorporador ou do construtor, portanto a C está errada. D. O usuário poderá fazer modificações sem perda da garantia, desde que faça um comunicado à construtora. Não, ele não poderá fazer modificações sem perda da garantia, não. A norma não fala nada disso, portanto, o nosso gabarito só pode ser a letra E, né? Cabe aos projetistas o dever de estabelecer a vida útil de projeto, a famosa VUP, de cada sistema que compõe essa parte, portanto, é o nosso gabarito letra E. Questão número 35. A norma de desempenho define valores mínimos teóricos para a vida útil de projeto, VUP, para cada um dos sistemas que o compõem, a fim de que tenha uma durabilidade potencial compatível com a VUP, né? Acerca desse tema, é correto afirmar que a vida útil do sistema estrutural deverá ser de 50 anos, pelo menos 50 anos, né? Portanto, o nosso gabarito é a letra C. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo nós continuaremos a nossa correção para esse concurso do CAL Mato Grosso do Sul, a partir da questão de número 36. Então, até o próximo vídeo!